eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne material diverso aí relacionado à gestão da produção. Acessando o nosso site, você vai encontrar lá materiais vinculados a PCP, Lean Manufacturing, gestão geral da produção. Acesse o site e dê uma olhada no nosso material. Tudo certo? Você está aqui na quinta aula do nosso curso de logística. Essa nossa quinta aula nós começaremos, né? Anteriormente, nós começamos, definimos logística, gestão da cadeia, entendemos o efeito chicote e na última aula conhecemos alguns conceitos gerais, né? Que eu tenho que ter em mente quando eu vou administrar a logística, seja para tomada de decisões, seja em relação aos materiais. Tudo certo? Então agora, começando, entendido isso de forma geral, agora vamos começar a nos aprofundar na gestão dos estoques. E para isso, como eu tinha dito em algum momento aí, quando a gente fala em logística, geralmente está relacionado a custos. Então a gente vai, hoje, na aula de hoje, tratar dos custos do estoque. Afinal, por que que o estoque custa dinheiro? E quando nós falamos em custo de estoque, nós não estamos falando do custo do material em si, né? Do que eu comprei, do produto que eu comprei. Não é isso. São os custos relacionados a ter que administrar esses materiais. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, para iniciar, antes de nós definirmos, tratarmos um pouco dos custos de estoque, é importante a gente entender os tipos de estoque que nós poderemos, nós estamos sujeitos a ter que controlar numa empresa, né? A administrar numa empresa. Eh, Existem estoque de diversos tipos de produto, mas basicamente a gente pode dividir o estoque em 5 categorias diferentes de materiais que nós temos que administrar, certo? Nem sempre as 5 categorias vão estar presentes em todas as situações. É muito provável que talvez, né, você no seu dia a dia tenha contato só com um, dois tipos, talvez três tipos de materiais que você tem que controlar, mas temos que definir todos, né? Como nós vemos aí, geralmente essa situação onde nós temos todos esses tipos de materiais está mais relacionado à indústria. Lembra lá que eu digo, ó, é o cenário geralmente mais complexo que nós temos. Então, quais são esses 5 tipos de materiais? Bom, eu tenho materiais que são matéria-prima, tenho materiais que são componentes, eu tenho materiais que são semi-acabados, acabados e os insumos, certo? Então, de modo geral, nós podemos classificar os materiais nessas 5 categorias, desses 5 tipos de estoque que nós teremos que administrar. Como eu disse, não é sempre que você vai ter todas as situações. É muito provável que, dependendo de onde você atue, você tenha contato só com um ou dois tipos ou três tipos de estoque. Mas geralmente na indústria a gente vai encontrar estes 5 caras aqui que nós temos que administrar. Tudo bem? Então, para falar desses 5 tipos de estoque, como eu disse que geralmente está vinculado à indústria, eles existem majoritariamente dentro da indústria, vamos entender esses 5 tipos de estoque falando num produto. Peguei um produto simples aqui, mas fica interessante para a gente entender os tipos de estoque que nós teremos, certo? Peguei essa cadeira escolar aí, acho que todo mundo já viu uma, já usou uma, está familiarizado aí, uma cadeira escolar qualquer. Então vamos lá, a partir dela, entender os tipos de estoque. Deixa eu mudar aqui. Bom, coloquei ela aqui. O que nós temos lá? Inicialmente, então são 5 tipos de de tipos de estoque que nós temos que administrar. Então, vamos imaginar uma indústria, não precisa ser em tantos detalhes, mas só para estruturarmos a ideia desse produto aqui. A empresa que faz essa cadeira, certo? A empresa que faz essa cadeira. O que que nós temos aí nessa cadeira? Ó? Algumas peças plásticas, temos uma estrutura de aço, temos uma peça de madeira e mais talvez parafusos, rebites aí, certo? Então vamos entender aqui.
Pensando, tipos de estoque do início. Matéria-prima, matéria-prima, matéria-prima. É importante, eu não mencionei no começo do vídeo, mas é importante que você leia lá o material, o capítulo que nós estamos tratando hoje e depois de ler assista a aula aqui, que o desenvolvimento vai ser melhor realizado. Tudo bem? Então vamos lá. Para essa cadeira, muito provavelmente, a empresa que fabrica ela tem como matéria-prima o quê? Ó, ela provavelmente compra tubos de aço, né? Que ela corta, dobra e faz diferentes trabalhos aí para fabricar a cadeira. Então isso é uma matéria-prima. Eu vou mencionar aqui, a gente já define ela. Qual outra? Ah, talvez, ó, ela compra chapa de madeira, que ela corta nesse formato da mesa, da cadeira aí. Então eu vou colocar aqui chapa de madeira. Chapa de madeira. Beleza. E vamos dizer que ela também lá internamente faça a injeção dessas peças plásticas do assento e do encosto. Bom, peça plástica, ela compra lá alguma matéria-prima, algum polímero, né? Aglomerado de polímero, que ela faz a injeção dessas peças aí para ter o assento e o encosto e montar a cadeira. Tudo bem? Por que que esses caras aqui são matéria-prima? A gente pode entender a matéria-prima como o material que nós compramos e transformamos. Então, nós compramos ele de uma forma e transformamos ele em outra coisa. Quando nós temos essa situação, nós definimos que o material é uma matéria-prima, não é? Eu compro um tubo de aço, talvez lá em barras de 5 metros, de 3 metros, e corto, dobro em outros formatos. Então, estou transformando esse material. Eu compro a chapa de madeira, talvez em chapas de 2x2, 3x3 e corto no formato que eu quero. Eu compro lá a matéria-prima aglomerado de polímero e injeto no formato do assento e do encosto da cadeira. Então são materiais que eu compro e transformo. Esse é o tipo de material que nós chamamos de matéria-prima. E nós vamos ter lá, claro, principalmente na indústria, ter que lidar com esse tipo de material, ter que administrar esse tipo de material. Tudo certo? Muito bem. Tem outro tipo de material que está muito próximo da matéria-prima, que nós geralmente chamamos de componentes. Pode-se dar outros nomes, mas vamos chamar aqui de componentes. O que são os componentes? Vamos olhar lá para a nossa cadeira. Muito provavelmente, aqui a gente não consegue enxergar, mas provavelmente esse encosto de plástico aqui, o assento e o encosto de plástico, provavelmente eles devem ser fixados aqui na estrutura de aço com parafusos, né? Parafusos. Com rebites, talvez. Rebites, certo? Outra coisa aqui, não dá para a gente ver, mas aqui, ó, no pé, no fundo aqui, no pé da cadeira, em todos, provavelmente deve ter uma pecinha de plástico, né, que é encaixada aí no tubo, para a cadeira, ao arrastar no chão, não gastar o pezinho da cadeira de aço, né? Deve ter aqui então uma peça de plástico, de borracha, certo? Um batentezinho. Então vou colocar aqui, ó, tem um batente, certo? Então vejam, ó, esses caras, esses itens, talvez tenham outros aí, ó, o que fixa a mesa da cadeira aqui também, deve ser parafuso ou rebite, e por aí vai. Bom, esses caras, esses materiais, eu compro também, da mesma forma que a matéria-prima. A matéria-prima eu compro de uma empresa para eu poder fazer a minha cadeira. E o parafuso, o rebite, o batente, eu também compro de uma outra empresa, de uma outra indústria. Mas qual a grande diferença? É que a matéria-prima eu compro ela e transformo ela em outra coisa, certo? Os componentes
É um tipo de material que eu compro e eu basicamente não transformo eles, né? Eu só agrego eles ao meu produto. Parafuso, eu compro ele pronto e uso. Eu não faço uma transformação nele. Eu não faço ele virar outra coisa. Ele vai integrar o meu produto. O rebite, também não. Ele tem uma deformaçãozinha lá quando eu aperto, mas isso é irrisório. O batente, eu compro ele pronto para colocar, encaixar ali no pé da mesa e assim por diante, né? Então, os componentes são os materiais que eu compro e uso no meu produto, mas eu não os transformo. Tudo bem? Geralmente eu agrego, eu monto no meu produto os componentes. Esse é um tipo diferente de estoque, né? A matéria-prima eu transformo, o componente eu compro e transformo, o componente eu compro e uso. Tudo certo? Então é um tipo de material, né, de estoque que eu vou ter que é diferente. Muito bem, sigamos lá. Aqui, próximo, cara, são, novamente, vai estar presente nas indústrias, o semi-acabado. O que que é esse cara? O que que é esse tipo de material? Bom, semi-acabado, deixa eu só ver aqui se está aparecendo na tela para vocês. Se não, tá para trás, não tá. Então, tranquilo. Pensei que podia estar para fora da tela. Muito bem. Semi-acabado. O que que é esse cara? Os semi-acabados são os materiais que eu fiz sofrer alguma transformação. Então vamos imaginar lá, eu peguei o tubo de aço e eu cortei ele, dobrei, soldei e ele virou essa estrutura de baixo aqui da mesa, né? Ó, toda essa estrutura aqui. Vamos dizer que essa aqui, eu juntei tudo isso aqui formou um semi-acabado, que vamos chamar de base. Base. Ela soldada assim, é um semi-acabado. Só que antes de eu soldar ela assim, eu tive que fabricar essa peça aqui, ó. Esse tubo, ó, imagine que esse aqui seja um tubo só, deixa eu mudar a cor. Dobrado. Esse tubo aqui, ó, que dá a volta, né, ó, ele faz assim. É um tubo que eu cortei e depois dobrei. Então imagine lá que no processo eu tenho o equipamento que pegou o tubo assim, passou nesse equipamento e cortou num tamanho menor, assim. Isso era o tubo, matéria-prima, de 3 metros. Eu passei nesse processo e cortei ele para 1 metro. Esse cara é diferente desse cara. Isso aqui é uma coisa diferente. Não, isso aqui era uma matéria-prima, um tubo de 3 metros. Agora, isso aqui não é mais uma matéria-prima, isso aqui virou um item qualquer, que é um tubo de 1 metro. Depois eu vou pegar esse tubo de 1 metro e calandrar ele e fazer ele dobrar nesse formato que a gente vai usar na cadeira. Isso aqui vai virar outro item diferente. Ele não é mais matéria-prima e ele não é mais tubo de 1 metro cortado. Ele é o tubo de 1 metro cortado e dobrado. Então vejam, esse cara é um item diferente, ele é um semi-acabado. Porque eu peguei a matéria-prima e alterei ela, fiz ela se transformar em outra coisa. Depois, transformei ela de novo, ela se transformou em outra coisa. E ao longo lá da minha empresa, eu vou ter, por exemplo, depois desse processo, eu vou ter lá uma caçamba com vários desses tubos dobrados, conforme eu vou produzindo. O que que eu tenho aqui, ó? Um estoque intermediário de tubo dobrado. O que que é esse tubo dobrado? Um semi-acabado. Vamos colocar aqui, ó, tubo dobrado da perna da cadeira. Pronto. Certo? E se nós olharmos aqui na nossa cadeira, imagina quantos tubos diferentes eu não tenho aí, que eu cortei em determinada medida e dobrei. Tenho vários aqui. Cada tubinho desse é um semi-acabado diferente, certo? Que eu vou ter lá na minha produção. Eu tenho que controlar, são materiais, eu tenho que saber o que tem e o que não tem. Tudo bem? Então, esse é outro tipo de estoque que eu tenho que controlar dentro da minha empresa. Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Pronto.
Seguindo, temos mais um tipo de estoque que nós temos que conhecer. Pronto. Que é passada matéria-prima, componentes, semi-acabado. Agora a gente tem o produto acabado. Acabado. O que é o produto acabado? Aí sim, é minha cadeira pronta e embalada para eu entregar para o meu cliente, certo? Então, o produto acabado é a cadeira, certo? É um tipo diferente de estoque. Eu controlo o estoque de cadeira, que é meu produto acabado, certo? Quarto tipo de estoque e, finalmente, o último tipo de estoque, e esse talvez seja o mais comum, que a gente vai encontrar em basicamente toda a empresa, porque ele é bastante diverso. São os insumos. Insumos. Aqui é o produto acabado, insumos. O que são insumos? Insumos são todos os materiais que eu consumo para ou fabricar o meu produto ou fazer a minha empresa funcionar. Então vamos lá. Vamos imaginar aquele nosso processo lá, ó, que cortava o tubo de 3 metros em tubo de 1 metro. Tudo certo? Esse processo faz esse corte usando uma serra. Essa serra, ela desgasta com o tempo, certo? E vamos dizer que a cada 100 peças cortadas, eu tenho que trocar essa serra. A serra é um item, é um material que eu preciso ter na minha fábrica. Ela não vai no meu produto, ela não está ali no meu produto, mas sem ela eu não consigo fabricar o meu produto. Se eu não tiver ela, se eu não tiver ela no meu estoque quando eu precisar, eu não consigo fabricar meu produto. O que que é a serra? Ela não é matéria-prima, não é componente, não é semi-acabado e não é acabado. A serra é um insumo. É algo que eu consumo ao longo do tempo para poder fabricar o meu produto. Ou é algo que eu consumo ao longo do tempo para a minha empresa funcionar. Então, a minha empresa, de tempos em tempos, eu tenho que comprar papel para o escritório. O escritório usa papel. Eu preciso de papel para a minha empresa funcionar no dia a dia. O que é o papel? É um item, é um material que eu compro e ele não é matéria-prima, não é componente, não é semi-acabado, não é acabado. Ele é um insumo. E assim por diante, né? Talvez esse aqui seja o tipo mais comum, porque basicamente toda empresa vai ter algum tipo de insumo, algo que ela consome. E a gente tem que controlar o estoque desses materiais também. Tudo certo? Então é isso. Antes de entender por que que o estoque custa dinheiro, entendemos os tipos de estoque que nós estaremos sujeitos a controlar. Novamente, matéria-prima, eu transformo, eu compro e transformo. Componente, eu compro e uso. Semi-acabado é o material que eu peguei a matéria-prima e transformei. Acabado é o produto que eu vendo. E os insumos são os materiais que eu consumo ao longo do tempo para ou fabricar o meu produto ou para a minha empresa funcionar, de modo geral. Tudo certo? É isso então. Vamos lá continuar. Bom, estamos aí de novo na telinha com a cadeia. Entendidos os estoques, agora vamos entender por que que o estoque custa dinheiro. Afinal, por que custa dinheiro? E novamente, o custo de estoque, né, nosso tema, quando nós falamos sempre, em toda a aula, desde antes e daqui por diante, quando a gente fala em custo de estoque, custo de armazenagem, etc., nós não estamos falando do custo do produto que nós compramos, do material que nós compramos. Nós falamos do custo administrativo, operacional daquilo ali. Não é o valor que eu gastei com o material. Tudo certo? Então, bom, eu terei estoques para administrar. E o fato de eu ter estoques, isso vai me gerar custos. Quais são os custos vinculados ao estoque? Vamos lá entendê-los. Bom, são
Eu dividi os custos de estoque em 4 grandes categorias, certo? São 4 grandes categorias. De modo geral, cada empresa pode, e a literatura propriamente dita, pode fazer divisões diferentes, mas eu acredito que essas 4 grandes categorias contemplem os diferentes custos de estoque. Tudo certo? Então, baseado nessas 4 categorias, a gente consegue entender por que que o estoque custa dinheiro. Tudo certo? Bom, para iniciar, o primeiro custo que eu tenho é chamado custo de capital. De capital, de dinheiro. O que que esse cara quer dizer? Bom, esse custo de capital, ele não está associado ao custo, ao dinheiro que eu investi, que eu empenhei em materiais. Ou seja, aquilo que eu gastei para comprar os produtos, os materiais. Não é esse custo. Na verdade, esse custo de capital, ele está vinculado à monetização, à valorização desse dinheiro sendo dinheiro. Tudo certo? Então vamos entender aqui. Então, ó, imagine que eu tenho aqui dentro desse meu estoque, aqui está um estoque, eu tenha 100 unidades, em média, ao longo de um mês. Então, às vezes eu tenho, né, ao longo do mês, aumenta, diminui, etc. Mas, em média, ao longo de um mês, eu tenho aqui 100 unidades diferentes aí do meu produto, do meu estoque que eu administro. Tudo certo? E estas 100 unidades que eu tenho em média por mês custam, simplificando aqui, 100 mil reais. Tudo certo? Não é esse custo que é o custo de capital, certo? Isso aqui então é um dinheiro que eu gastei, que eu empenhei, que eu investi, mas não é esse que é o custo de capital. A gente vai entender aqui. Muito bem. Imagine que você aí tenha 100 mil reais na sua conta lá no banco, certo? Se você pega esses 100 mil reais e deixa ele na conta corrente, não vai acontecer nada com ele, né? Ele não vai valorizar. Se você não gastar, ele não vai diminuir. Vai ficar lá 100 mil reais. O que que normalmente a maioria das pessoas fazem quando ela tem algum dinheiro que ela deixa no banco guardado? Ela vai colocar numa aplicação, seja ela qual for. Vamos imaginar o mais simples, o mais conhecido, talvez o mais utilizado, né, pelos brasileiros, a poupança. Então, esses 100 mil reais, se ficar na conta corrente, não vai acontecer nada com eles. Mas se eu colocar esse dinheiro na poupança, ao longo do tempo, ele vai valorizando, ele vai rendendo, certo? Então, imagine que esses 100 mil reais, se ele ficar lá um mês no banco, rendendo, eu nem sei, né, se e isso altera, né, ao longo do tempo, é a taxa vigente agora na poupança, coloquei aqui só como para exemplificar. Então, esse dinheiro, um mês numa aplicação qualquer que rende 0,5% ao mês, se eu tenho lá 100 mil reais e eu coloco esses 100 mil reais numa aplicação, o que hoje era 100 mil reais, se ele render 0,5% ao mês, no mês que vem, esse dinheiro já vai ser 1.500 reais. Ele vai render, certo? O que era 500, numa aplicação que rende 0,5% ao mês, no mês seguinte ele já vai valer, ele já vou ter lá 1.500 reais. Tudo certo? Bom, isso estou pensando, dei o exemplo para você, para nós, se nós tivermos dinheiro no banco. E o que que acontece aqui com o nosso exemplo? Ó, eu falei que nesse estoque eu tenho 100 mil reais, eu tenho 100 unidades e 100 mil reais investido aqui. Essa ideia acontece com a empresa também. Por quê? Bom, a empresa pegou 100 mil reais do caixa dela e comprou material, certo? Investiu nisso, empenhou nisso. Ou seja, esses 100 mil reais não é mais dinheiro da empresa, ele virou material, certo? Ele não é dinheiro no banco, capital lá no banco. Ele virou material. Ou seja, né, ele não estando no banco, diante dessa situação que eu ilustrei aqui,
Se a empresa tivesse, ao invés de comprado o material, pegado esse dinheiro e colocado no banco, ela ia estar ganhando, né? Ia ganhar esses R$ 500 aqui ao longo do mês. Só que o que aconteceu? Esse dinheiro não está no banco e a empresa comprou materiais. Logo, como o dinheiro não é mais dinheiro, o dinheiro é material, esse dinheiro não está rendendo no banco. Então vejam, a empresa optando por comprar um material, ela está, entre aspas, deixando de ganhar esse rendimento, tá certo? Porque se esse dinheiro estivesse no banco rendendo, a empresa ia ganhar dinheiro, só pelo rendimento dele no banco. E isso não está acontecendo, porque o dinheiro dela não é mais dinheiro e o dinheiro dela virou material. Ou seja, essa perda, que não é perda, né? É o que a empresa deixa de ganhar. Ela não tem que pagar. Mas como ela comprou material, ela está deixando de ganhar por mês, nesse nosso exemplo, R$ 500. Ou seja, isso está pesando, né? Ela poderia deixar lá no banco e ganhar esses R$ 500. Então, no nosso exemplo, esses R$ 500 é o quê? O custo de capital do estoque. Tudo certo? Não são 100 mil, mas são esses R$ 500 que ela está deixando de ganhar. Tudo bem? Esse é o nosso custo de capital. Aqui no exemplo, coloquei, né? Então, lá, os R$ 100.000, se rendessem 0,5% ao mês, em decimal, né? 0,5% ao mês, fazendo a continha aqui usando o número decimal, é 0,005, certo? Então, R$ 100.000 rendendo 0,5% ao mês, ao longo de um mês, depois de um mês, eu ia ter R$ 500, que é o exemplo que eu dei aqui, tá certo? E aí, o que a gente faz para entender o custo de estoque? Bom, eu vou pegar, então, ao longo de um mês, eu não pago R$ 500, mas eu estou deixando de ganhar R$ 500, porque o dinheiro não é mais dinheiro no banco, ele virou material, ok? Bom, se ao longo de um mês eu estou deixando de ganhar R$ 500 e ao longo desse mês eu tenho, em média, 100 unidades no meu estoque, não era isso que a gente falou lá no início? Logo, eu deixo de ganhar 500, em média eu tenho 100 unidades, isso quer dizer que, como custo de capital, cada unidade que fica no meu estoque, ao longo de um mês, custa para mim R$ 5. É um custo, né? Não é um custo que eu pago, mas é um custo que eu estou deixando de ganhar dinheiro. Então, a gente tenta encontrar do estoque esse cara aqui, o custo por unidade por mês. E, nesse caso, nesse nosso exemplo, pegando, né, das 4 parcelas que a gente vai falar do custo de estoque, pensando em custo de capital. Então, para esse nosso exemplo, nesse estoque, há um custo de R$ 5 por unidade por mês só de custo de capital. Porque eu estou deixando de ganhar esse dinheiro. Então, eu peguei o montante e diluí nestas 100 unidades, o que me leva a estes R$ 5 por unidade por mês. Certo? Então, esse é o primeiro custo. Vamos ao próximo. Agora, são 4 tipos de custos, vamos ao próximo, dos custos de estoque. É o custo com pessoal. Então, vejam lá, se existe um estoque, provavelmente, de uma forma ou de outra, eu tenho pessoas trabalhando nele, ou uma pessoa, ou em empresas pequenas, uma pessoa que pode não trabalhar dedicada no estoque, mas uma parte do trabalho dela acontece no estoque. Ela tem que estar lá, tem que fazer atividades relacionadas ao estoque. Ou seja, para esse estoque estar lá e ser funcional, eu preciso de pessoas trabalhando. Se não existisse o estoque, eu não ia precisar dessas pessoas trabalhando. Logo, se elas estão lá trabalhando, eu tenho que pagar elas, né? Então, essas pessoas que trabalham no estoque são um custo que eu tenho para esse estoque existir. Para o estoque ser operacional, eu preciso de pessoas. E para eu ter pessoas, eu preciso pagá-las. Logo, as pessoas estão ali em função do estoque.
Então, o custo que eu tenho com essas pessoas é um custo associado ao meu estoque, certo? Vamos, eu fiz a seta, mas não desenhei nosso estoque aqui. Tudo bem? Bom, novamente, ó, como exemplo, então ele diz aqui, ó, nesse nosso estoque nós temos duas pessoas que custam por mês para a empresa R$ 2.000. E nesse caso, essas pessoas são dedicadas, o trabalho delas é no estoque, são de todo 100% de atividades relacionadas ao estoque. Cada uma custa R$ 2.000, ou seja, para esse estoque ser funcional, operacional ao longo do mês, eu preciso dessas duas pessoas trabalhando lá, certo? Então eu tenho que pagar elas todo mês. Logo, o custo que eu tenho para pagar essas pessoas é um custo relacionado ao meu estoque. Então, como que vai ficar? Bom, duas pessoas a R$ 2.000 por mês, quer dizer que por mês eu gasto R$ 4.000 com o meu estoque, com custo de pessoal, certo? Bom, e diluindo lá por unidades, se eu tenho em média 100 unidades no meu estoque, isso quer dizer que só de custo de pessoal, cada unidade no meu estoque custa R$ 40 por mês, certo? Então esse é um outro custo. Falamos lá, capital, pessoal. É isso, é o custo relacionado às pessoas que trabalham diretamente no estoque. Tudo certo? Vamos ao terceiro custo do estoque. É o custo da edificação, o custo predial, o custo da instalação. O estoque está fisicamente em algum lugar, certo? Dentro de uma estrutura qualquer, seja ela mais bem estruturada ou menos, mas ele está, né, num local físico. E se eu tenho um local físico, aquele local físico custa algum dinheiro, né? Quanto que custa 1 metro quadrado se eu fosse alugar aqui onde eu estou ou aí onde você está? Provavelmente tem preços diferentes, seja quais forem, né? Então, o estoque, por esse estoque estar aqui, ó, aqui a minha empresa está na rua Chesperito, certo? O custo de 1 metro quadrado de uma sala alugada na rua Chesperito é sei lá qual é, 10, 20, 30 mil, tudo bem? Então, se meu estoque está aqui e ele vai estar aqui ao longo do tempo, eu tenho que considerar que para ele estar ali eu estou pagando esse custo, tá certo? Geralmente, então, é o custo da instalação do prédio, quanto que seria? Então, no nosso exemplo, o espaço do nosso estoque lá, a gente estima que se a gente fosse pagar por ele, ele ia custar para mim R$ 2.000 por mês. Tá certo? Então aquele espaço custa R$ 2.000 por mês se eu fosse alugar. Então eu tenho que considerar, eu estou usando esse espaço por causa do estoque. Se eu não tivesse estoque, eu não ia pagar esse dinheiro, eu não ia usar esse espaço para isso. E eu estou usando. Então eu tenho que considerar, ó, o dinheiro que eu gasto com o espaço físico é um custo para o meu estoque, um custo predial. No caso, é um custo direto, né? É 2.000 por mês, está aqui. E se a gente diluir pela quantidade média que eu tenho no mês lá no meu estoque, isso quer dizer que, então, 2.000 dividido por 100, quer dizer que cada unidade no meu estoque custa R$ 20 por mês de custo predial. Ou seja, cada unidade, se eu estou pagando R$ 20 por mês só para ela estar ali naquele espaço físico, certo? E, finalmente, o último custo é um custo mais abrangente, que eu coloquei aqui como custo de manutenção do estoque. Para ele existir ao longo do tempo, eu vou ter que eventualmente fazer reparos no local e eu vou ter custos diversos para ele funcionar, custo com energia, custo com seguro, custo com segurança, custos da minha inabilidade de gerir esse estoque, que vai gerar falta. Se gerar falta, eu estou perdendo dinheiro. Então, o custo de manutenção
são os mais diversos custos que existem, que são incorridos em função da operacionalidade do estoque que eu estou administrando. Tudo certo? Então são custos gerais, energia, água, pequenas manutenções, tenho que comprar um equipamento novo, de seguro, de segurança, etc. Tudo bem? E é isso. Então ele está dizendo que esse nosso mesmo estoque, por mês eu tenho um custo de manutenção médio de R$ 1.000. Então, são custos diversos de energia, ele embutiu aí seguro, como está aqui, custo com manutenção, seguro, etc. R$ 1.000 por mês. Logo, é R$ 1.000 por mês para 100 unidades em média que ficam ali dentro ao longo do mês, quer dizer que só de custo de manutenção, cada unidade no meu estoque custa R$ 10 por mês. Tudo certo? Então, fechamos aí os 4 tipos de estoque: custo de capital, custo de pessoal, custo predial e custo de manutenção. Certo? São os 4 principais custos que vão existir em função de eu ter um estoque para administrar. Tudo bem? Eu tenho que conhecer esses custos e contabilizar esses custos. Porque, como nós dissemos, basicamente tudo na logística eu faço olhando para os custos que eu tenho. Tudo bem? No final, como que ficou o custo total desse estoque por unidade? Bom, aqui eu só coloquei por unidade por mês, né? Não coloquei o total. Mas, ó, a gente tinha achado lá que o custo de capital desse estoque era de R$ 5 por mês, o de pessoal desse estoque por unidade, né? Por unidade, R$ 40 por mês por unidade. Esse aqui é o de custo de predial, é R$ 20 por mês por unidade. E esse aqui é o custo de manutenção, R$ 10 por mês por unidade. Ou seja, no total, por mês, como eu tenho todos esses custos, e eu tenho no meu estoque, em média, 100 peças lá por mês, aqui já está feita a conta, né, com 100 peças diluídas. Isso quer dizer que esse meu estoque custa, cada unidade que fica um mês dentro do meu estoque, custa R$ 75. Tudo bem? Esse é um valor importantíssimo. Nesse caso aqui, deu um valor bastante alto, né? Provavelmente, né, esse estoque aí é um valor de um produto de bastante valor agregado, né? Se era R$ 100.000 por 100 unidades, em média R$ 1.000 cada item dentro do estoque. É um valor alto, né? Por isso, ó, temos aqui que esse estoque, para ele existir, passou um mês, quer dizer que a empresa pagou R$ 75 por unidade que ficou lá dentro daquele estoque por mês. Por quê? Ela tem que pagar as pessoas, ela tem que considerar o preço do aluguel, ela tem que considerar que ela está perdendo dinheiro pelo dinheiro não estar aplicado, e ela tem que pagar energia, seguro, segurança, pequenas manutenções, etc. Tudo bem? E, como eu disse aqui, né, eu agrupei nesses 4 principais custos. Eles basicamente atendem, né, contemplam os custos associados pelo estoque. Cada empresa pode dividir de formas diferentes, mas, de maneira geral, serão essas 4 caras. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, só o último conceito que a gente aplicou ele ao longo dessa explicação aqui, mas vamos só deixar ele mais claro, tudo bem? Que é o conceito da diluição dos custos, né? A gente fez isso, o conceito da diluição dos custos. Por quê? Vamos ver lá. Ó, o nosso exemplo era esse aqui, né? Tá exatamente igual? Tá. Ó, então era. Ah, não, aqui ainda tá um pouco diferente. Ó. Isso aqui eu peguei de outro, ele tá um pouquinho diferente. Não, é ele mesmo, ó. R$ 1.000 de. Era R$ 1.000 de aluguel? Tá diferente. É R$ 1.000 de aluguel, tá certo. Bom, então, R$ 1.000 de predial, 4.000 de pessoal, capital era R$ 500 e manutenção no total do mês foi R$ 2.000. Tá certo? Muito bem. Foi 2.000?
edificação, manutenção. Manutenção foi 1.000 e a edificação foi 2.000. Só está invertido aqui um do outro, né? Ó. A edificação foi 2.000 e manutenção foi 1.000. Mas não vai mudar o resultado total aqui, ok? Muito bem. No total, então, eu somei, eu pago por mês por esse estoque 7.500, que a gente diluiu em 100 unidades, que deu lá o nosso resultado. Ó. Eu pago R$ 75 por unidade por mês, tá certo? Então aqui, ó, o nosso estoque, ele tem em média 100 unidades por mês, os quadradinhos aqui. Então eu vou diluir 7.500 em 100 unidades. Isso quer dizer que cada unidade, então, vai custar R$ 75 por mês, certo? R$ 75 por mês. Ok? Mas e se o estoque tivesse, em média, menos peças ao longo do mês? No caso, fiz um exemplo aqui, ó, se o estoque tivesse somente 20 unidades no mês, em média. Eu gastando os mesmos 7.500 com esse estoque, que tem em média 20 unidades por mês, o que ia acontecer? Ó, o custo por unidade por mês aumenta, né? Porque eu vou diluir o mesmo valor numa quantidade menor de peças, de materiais. Então, o custo unitário para o meu estoque vai ser maior, né? Aqui deu 375. Se tivesse 100, seria só 75 por unidade. Se tivesse mais que 100, esse custo ia diminuir. Tá certo? Porque eu diluo numa quantidade maior de unidades. Tudo bem? É só para esclarecer esse conceito que a gente aplicou lá, mas entender aqui, né? Quanto mais itens eu tenho no meu estoque, mais eu vou diluir os custos. Menos itens, eu diluo menos os custos e os custos ficam concentrados em menos produtos, né? Menos itens. Tudo certo? É isso nossa aula de hoje. Então, entendemos aí por que, afinal, que os estoques custam dinheiro. A gente está falando de custo desde o início lá, é por isso, né? Porque eu tenho todos esses custos associados só em função da existência de um estoque. Ok? É isso. Se você chegou até aqui, todo esse conteúdo aí do nosso curso, nessa nossa aula de hoje, está baseado no livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Ele tem muito mais conteúdo diverso lá. Se você se interessar, acesse o site, veja lá o que o livro oferece. Tem bastante coisa. E, além desse livro, nós temos outro livro mais específico, tratando somente da manufatura enxuta ou do Lean Manufacturing. Da mesma forma, se você tem interesse aí, acesse lá nosso site que você vai ver conteúdo disponível e, se interessar, pode comprar também. Okay? Além disso, na plataforma, temos outros cursos relacionados à gestão da produção. Tudo certo? É isso. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.